TRF, TRT, TRE, TSE, STJ, STF. Bem-vindos a mais um Diretas de Direito. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor a organização judiciária do Brasil. Bom, acredito que todo mundo já sabe que a nossa Constituição Federal divide o poder do Brasil, o poder soberano, em três funções diferentes, que é o poder executivo, prefeitos, governadores e presidentes, o poder legislativo, que é dos vereadores, deputados, senadores, e o poder judiciário, que é composto aí pelos magistrados. Para começar, eu vou jogar uma informação que vai até deixar muita gente abismada. Sabe quantas justiças nós temos no Brasil? 5. Nós temos 5 justiças nesse nosso país. Eu vou fazer aqui do lado um fluxograma, um gráfico, enfim, uma tabelinha aqui para ficar bem fácil de compreender como que se organiza e como que se divide o poder judiciário. Bom, como eu disse, nós temos 5 justiças no Brasil. A primeira delas, que é classificada como uma justiça comum, é a justiça estadual. É a justiça que todo mundo aqui deve conhecer, é a dos fóruns das nossas cidades, é onde tramita, por exemplo, a ação de divórcio, a adoção, falência, crimes comuns, roubo, furto, homicídio. É onde você precisaria ingressar caso você precise cobrar aí na justiça o seu amigo que você emprestou dinheiro e ele não paga. E também é a justiça responsável por investigar os atos de corrupção dos prefeitos, vereadores, aí dos servidores municipais e estaduais. Também classificada como justiça comum, nós temos a Justiça Federal. Ela é responsável por julgar todas as ações, todas as demandas, todos os conflitos que envolvam a União. A União é como a Constituição Federal denomina o nosso governo federal, entre outras palavras. Então todas as relações que envolvam o Brasil tramitam na Justiça Federal. Por exemplo, questões relativas a imposto de renda, INSS, Previdência. E também é na Justiça Federal que tramita os processos de corrupção das autarquias e dos órgãos federais. É numa dessas varas federais, por exemplo, que tramita o processo da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. Saindo das denominadas justiças comuns, nós temos as justiças especializadas. A primeira delas, todo mundo conhece, já ouviu falar, é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não tem segredo, é ela que vai julgar os casos, aí, os conflitos entre os trabalhadores e os seus empregadores. Também temos a Justiça Eleitoral, que é a justiça responsável aí por fiscalizar e julgar as questões e os conflitos referentes ao processo de eleição no Brasil. Diplomação, compra de votos, todas essas questões. Até tivemos aí o julgamento da chapa Dilma Temer. E por fim temos a Justiça também Militar. É uma justiça que pouca gente ouviu falar, mas o pessoal aí da farda conhece bem. Ela julga e processa as questões relativas aí à disciplina dos policiais militares e dos membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Todas essas justiças elas possuem um segundo grau, uma segunda instância, o que a gente chama de duplo grau de jurisdição, ou segundo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é uma das garantias fundamentais que a nossa Constituição traz para os indivíduos. Significa que as pessoas elas têm a garantia de, além de serem julgadas por um juiz imparcial e blá, elas também têm o direito de recorrer, de apelar. Elas têm sempre direito que aquelas decisões que afetam ela sejam apreciadas por uma instância superior, que elas possam ser reformadas ou ratificadas. Então vamos agora conhecer o segundo grau de jurisdição. O primeiro grau, que a gente viu aqui das 5 justiças, os magistrados que atuam nela são conhecidos como juízes, com exceção da Justiça Militar, que eles chamam de auditores, mas são magistrados, são juízes, mas tem essa denominação de auditor. Então, na Justiça Estadual, nós temos o Tribunal de Justiça, o famoso TJ. Na Justiça Federal, nós temos os TRFs, os Tribunais Regionais Federais. Na Justiça do Trabalho, nós temos os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho. Na Justiça Eleitoral, nós temos os TRS, que são os Tribunais Regionais Eleitorais. E a Justiça Militar tem no segundo grau de instância o TJM, que é o Tribunal de Justiça Militar. Todos os juízes que compõem o primeiro grau, a primeira instância, são juízes de carreira. São pessoas que prestaram um concurso, foram aprovadas num dos concursos mais difíceis que tem para ingressar à carreira. Já os tribunais de justiça, para serem órgãos mais plurais, universais, mais abertos a novas interpretações e novas visões, ela incorpora para o quadro dos seus magistrados membros do Ministério Público e membros da OAB, advogados. Mas ainda assim a maioria são de magistrados de carreira. Agora, nós temos, além do primeiro e do segundo grau de jurisdição,
que são garantias que qualquer pessoa que queira ter uma revisão de um processo, ela vai poder apelar livremente, sempre recorrer das decisões do primeiro grau para o segundo grau, claro, só cumprindo alguns requisitos aí de não perder prazo ou de pagar as taxas desses recursos. Mas nós temos também um terceiro grau de instância, um terceiro grau de jurisdição. Na Justiça Militar, começando daqui para lá agora, nós temos o STM, o Superior Tribunal Militar. A Justiça Eleitoral, por sua vez, ela tem o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é onde foi julgado há poucos dias aí a questão da chapa da Dilma e do Temer. Do trabalho nós temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E para as duas justiças comuns, a federal e a estadual, nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Só que o Brasil ele estabeleceu uma quinta corte, uma corte constitucional, que seria a corte soberana, a maior corte do Brasil, que é o STF. Embora eu tenha colocado ele acima no gráfico, tecnicamente, e se você estiver fazendo um concurso aí, tiver essa assertiva aí, principalmente em prova objetiva, o STF ele também faz parte do terceiro grau de jurisdição. A função estabelecida para o STF na Constituição é o controle de constitucionalidade. É o STF que vai dar a palavra final em tudo que diz respeito à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, seja de leis, de atos, de julgamentos, de decisões, de tudo. É aqui que as coisas começam a complicar um pouquinho. Para os procedimentos subirem da primeira para a segunda instância, é tranquilo. Cumpriu o prazo, pagou a taxa e você vai ter o seu julgamento apreciado pelo Tribunal de Justiça. Para as questões subirem dos tribunais de justiça para os tribunais superiores ou para o STF, já são necessários alguns outros requisitos. A princípio, para subirem para os tribunais superiores, os 4 tribunais superiores, você precisa ter uma decisão que contrarie uma lei federal. Esses recursos eles são muito difíceis de serem admitidos. O nome, inclusive, desses recursos geralmente é recurso especial, porque é uma questão rara, era para ser uma questão rara, mas se você tiver na justiça comum, se você tiver uma irresignação, uma decisão que você não gostou, mas você não gostou porque você acha que ela é inconstitucional, você não vai apelar para o STJ, você vai recorrer direto para o STF. E o nome desse recurso é recurso extraordinário. É extraordinário, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas acontece muito. Nas justiças especializadas, o STF faz com que passe também pelos tribunais superiores primeiro. Vocês já estão vendo que deu uma complicadinha aqui. Do segundo para o terceiro grau, dependendo da matéria, ou você vai para o STJ ou para o STF. Só para não deixar passar batido, no terceiro grau, os magistrados eles são conhecidos como ministros. E aqui nós já temos um problema muito sério. Aqui começa a ficar um pouco mais complicada, começa a ficar um pouco mais politizada essa história. Os ministros que compõem os tribunais superiores, inclusive o STF, eles são indicados pelo presidente da República e o seu nome deve ser homologado após uma sabatina no Senado Federal. Ou seja, quem decide a composição dos tribunais superiores no Brasil é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Retornando então à questão do procedimento, do caminho do procedimento, se o processo for de matéria constitucional, ele vai direto para o STF. Se for uma questão de obediência, de aplicação de uma lei federal, ele vai para os tribunais superiores. Acontece que, sob o argumento de que desrespeitar uma lei federal estaria indiretamente infringindo a Constituição Federal, até porque muitas leis federais e leis complementares, elas são previstas na Constituição, tem-se admitido os recursos extraordinários das instâncias superiores para o STF. Um processo ele acaba tramitando, na prática, por 4 instâncias. E essa afirmação veio, por exemplo, do ex-ministro do STJ, Nilson Naves, e também do ex-ministro do STF, César Peluso. Os 2 ex-ministros das maiores cortes brasileiras já faziam essa crítica. Por que eles faziam essa crítica? Para você ter uma ideia, o STF ele é composto por 11 ministros. E no STF tramitam mais de 50 mil processos. Os números são realmente alarmantes. Os processos, eles tramitam e eles conseguem chegar lá em cima. Mas não é qualquer pessoa que vai fazer chegar um processo lá em cima. O processo, para ele passar para a terceira instância, ele precisa atender alguns requisitos muito complexos. E isso vai demandar um trabalho muito especializado, vai precisar de um trabalho muito bem elaborado por parte dos profissionais de direito, dos advogados. E isso custa caro. Esses processos, esses recursos são recursos caros. E além de serem recursos caros,
Como nós falamos, são cortes que estão extremamente politizadas. Então, existe muito QI, conversinha, muita indicação, muita visita em gabinete, muito político que é amigo, que participou da indicação, que vai lá, olha, tô com um processo disso, de um amigo meu, um fazendeiro lá, papapá. Isso, infelizmente, acontece muito na justiça brasileira. E outra coisa que assusta é que, além de nós termos 5 justiças, o que explica essa quantidade imensa de processos no Brasil? Nós temos um juiz para cada 12 mil habitantes, em média. A Argentina, por exemplo, que é um país parecido com o nosso em termos de desenvolvimento, ela possui um juiz para cada 20 mil habitantes. O México, também outro país com um porte mais parecido com o Brasil, possui um juiz para cada 23 mil habitantes. Os Estados Unidos, apenas a título de curiosidade, possuem um juiz para cada 140 mil habitantes. E os nossos juízes são muito bem pagos, são muito bem remunerados. Então todas essas questões, elas precisam ser muito bem estudadas e não é à toa que se tem dito de uma necessidade de reforma no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, do jeito que ele está organizado hoje, do jeito que ele se distribui hoje, ele não é eficaz, ele não tem atendido a demanda do povo. Ele oferece uma resposta muito demorada e quase sempre insatisfatória. E essa insatisfação ela não tem só a ver com o resultado, ela tem a ver com o tempo. Nesse caso eu posso dar até um exemplo meu, eu tenho uma avó minha que tem um processo tramitando na Justiça Federal e ela faleceu. E o processo já está tramitando há 5 anos. E ela faleceu ano passado, ou seja... Por fim, eu vou acrescentar aqui no quadro o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, ele existe apenas para fiscalizar, ele é como se fosse uma espécie de corregedoria. Ele pega no pé dos tribunais de justiça e fala, pô, tem que terminar todos os processos de antes de tal ano aqui nessa cidade. Juízes, por exemplo, que não têm respeitado a lei, embora eles não possam atuar no processo em si, eles podem punir os magistrados por estarem desrespeitando as leis. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham compreendido a organização judiciária no Brasil. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque isso ajuda muito, principalmente quando a gente está começando um canal. Qualquer like, qualquer compartilhamento, qualquer inscrição é valiosa. E eu vou deixar aqui abaixo todo o material que foi usado, todas as fontes, inclusive para os números de quantidade de magistrado, as citações dos ministros do STF e do STJ, e a legislação que embasa todo o conteúdo do vídeo também vai estar linkado aqui embaixo. E é isso. Até a próxima.